Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um Spook Responde a vocês, episódio 21. Já são 21 episódios de Spook Responde para vocês. Já falamos de muita coisa, tá? Existem ainda algumas coisas redundantes nos e-mails, tal. Ainda estou limpando, retirando alguns excessos e direcionando nas perguntas que eu considero que são realmente importantes e que não foram abordadas nos vídeos que eu apresentei no canal. E não se esqueçam, hein? Nós temos a lojinha que foi inaugurada faz pouco tempo do casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá? Tem as canequinhas, do Spook Houses aqui do lado. Vão lá, dê uma olhadinha, tem medalhinha de São Bento, tem os universitários. Olha o universitário aqui, ó. Olha o roxinho ali. Muita coisa legal para vocês. Vão lá, dê uma olhada e, por favor, adquiram uma lembrancinha aí para ajudar aqui o canal, ajudar a gente a crescer, porque vocês sabem, né? O YouTube anda aprontando com nós criadores de conteúdo, muita gente reclamando, e é verdade, até eu tô apanhando um pouco ali nas monetizações, tem muito vídeo que foi bloqueado pelo YouTube e vocês não estão sabendo, mas vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui e vamos ver se eu consigo elucidar a todos vocês. José Craft. Olá, tio Spook, tenho umas perguntas simples, espero que responda. Eu tenho uma barbearia. Se eu começar a vender bebidas alcoólicas, podem trazer energias ruins para mim e para o meu salão? Olha, José, claro que pode, tá? Na verdade, toda ação leva uma reação. Infelizmente, José, a gente vive numa sociedade onde a economia, né, fala muito alto. Então nós temos empresas de cerveja, de tabaco, que instigam, obviamente, os vícios. É muito complicado a gente trabalhar em uma empresa, por exemplo, de cervejas, né, uma Ambev da vida, mesmo sabendo que é uma das empresas gigantescas do mundo, mas você está trabalhando com vícios. Tá? Então, instigar vícios às pessoas não é uma coisa muito legal. Eu, por exemplo, eu neguei um emprego num abatedouro, para você ter uma ideia, tá? Então, eu ia trabalhar num grande frigorífico, fiz entrevista, mas eu desisti. Por quê? Porque eu sou contra o abate de animais, eu sou contra o maltrato aos animais e eu preferi negar um trabalho do que apoiar a causa de comercializar carnes e ver animais sendo mortos por causa disso, tá? É complicado quando a gente entra na nossa ideologia versus a necessidade de trabalho. Quando você comercializa cervejas ou qualquer tipo de vícios, meio que você está entrando em acordo com a comercialização desse tipo de coisa. Então você está instigando pessoas ao consumo de substâncias que não são legais, são drogas, né? Álcool é uma droga, cigarro é uma droga. Então, quando uma pessoa consome qualquer tipo de substância desse tipo, né, o álcool ou o tabaco, você faz com que as pessoas fiquem sugestionáveis às formas de pensamento e a criaturas do mundo espiritual, infelizmente. Segunda pergunta. Ser uma pessoa que quer sempre fazer o bem e ter um bom caráter e orar todos os dias. Dá para chegar até Deus? Ou tem que ter uma religião para agregar a tudo isso? Uma pessoa sem religião entra no reino de Deus? Gosto muito do seu trabalho, tudo de bom sempre. Então, eu já falei sobre isso nos vídeos passados, tá, José? Assim, um ateu, o que difere um ateu de um religioso? Simplesmente a sua prática de caráter, bons costumes. Se uma pessoa, ela não precisa ter uma crença, uma fé ou uma religião. O que ela precisa ter é boa conduta na vida. Qualquer pessoa com boa conduta, caráter, moral, ética e respeito ao próximo, obviamente com um discernimento elevado entre o que é certo e o errado, vai entrar no reino de Deus, cara. Toma muito cuidado com esses conceitos bíblicos que as pessoas colocam, né? Porque isso é uma bibliolatria de, não, só vai entrar no reino de Deus quem realmente estiver dentro de uma crença. E, obviamente, essa crença teria que ser o cristianismo ou o catolicismo. O que é errado? Toda pessoa vai entrar no reino de Deus, seja ela pelos seus méritos ou pelo perdão divino. Uma pessoa que erra na vida e recebe o seu perdão, seja ela mesmo se perdoando, ou seja,
percebendo o erro que ela cometeu e se remediando, ela vai entrar no reino de Deus. Porque errar, teoricamente, é humano. Mas aos olhos de Deus, todos nós erramos porque nós não nascemos com manuais. Nós nascemos dentro de uma sociedade que já possui condutas, né? O discernimento mais claro sobre o que é o certo, o que é o errado. Quando você parte do princípio de que você já está numa sociedade que já dita as regras para você do que é certo e errado, teoricamente você já está assistido, ou seja, você já sabe o que deve ser feito para poder chegar até Deus. Indifere de ter uma crença, credo ou qualquer outro tipo de fé. O que vai ser o delimitador disso tudo são os bons costumes, o caráter, a moral, a ética com a qual você vai se apoiar para chegar no reino de Deus. Tá? Não é uma corrida para ver quem chega mais rápido ou não, tá? Afinal, só vai chegar mais rápido se você morrer antes de outras pessoas, né? Mas ser aceito ou não, cara, todo mundo vai ser aceito. A questão é, algumas pessoas vão ter que reencarnar e outras vão renascer. Essa é a sua pergunta. E se você tiver em dúvida sobre esses conceitos, já foi abordado no meu canal, tem vídeos sobre isso. Karine de Almeida Fernandes. Olá, Rodrigo, bom dia. Me chamo Karine Fernandes, parabéns pelo canal, muito sucesso. Queria que você falasse um pouco sobre o despertar da consciência. Tenho lido muito a respeito do Osho, assistido seus vídeos e relatos até que cheguei a vídeos de pessoas que fizeram faculdade na Índia, na Onassis University, e hoje dão ensinamento sobre o despertar da consciência. Você já ouviu falar em Diksha, receber Diksha? Estou muito interessado sobre o assunto e sinto que finalmente me identifiquei com algo. Gratidão por você. Abraços, Karine Fernandes. Karine, sua pergunta é muito complicada, mas assim, ela é fácil de responder, mas nessa altura do campeonato ela é complicada a ser respondida. O despertar da consciência, como eu falei em vídeos passados, ele se dá por meio... Eu posso te explicar por meio do budismo ou por meio do judaísmo. O judaísmo ele é bem interessante dentro desse critério da explicação sobre a consciência. O ser humano ele é dividido em reinos dentro da esfera do judaísmo. Então nós temos universos que estão relacionados a uma parte, vamos colocar assim, básica do ser humano, que são os instintos de sobrevivência, os instintos sexuais, os instintos financeiros. Sobre isso, nós temos os instintos relacionados, instintos porque eu digo que são sensações primárias relacionadas a emoções inferiores e emoções superiores, tá? Então, o controle da gente passar por crises existenciais até realmente achar um princípio de amor, de se auto-amar. Acima disso, nós temos uma relação de entrega entre conhecimento, inteligência, sabedoria e aí sim o amor divino a Deus, entrega à sua fé. São 3 universos que compõem o ser humano e em sua consciência. A consciência é o estado acima desses 3 reinos com a qual você vai se apoiar. Então você pode ter uma consciência sobre a matéria, ou a necessidade básica de sua existência, a consciência sobre suas emoções e a consciência sobre a sua existência perante a sua divindade. Quando você realoca a sua consciência sobre esses 3 reinos e você domina esses 3 reinos, você atinge uma consciência superior que está acima de uma esfera chamada Keter, né, que seria a divindade. Então você entra em reinos superiores dentro do judaísmo, que é En Sof Or, En Sof En. No budismo, quando você emerge dentro dessa esfera da consciência, ela é mais simples a ser trabalhada, mas ela é mais difícil a ser enfrentada, porque é um exercício contínuo da entrega da sua consciência sobre quem você é, o seu papel dentro da sociedade, o seu papel dentro da família, o seu papel dentro de várias possibilidades dentro da sua vida. Então tem que ser a Karine dentro da sua família, a Karine dentro do seu trabalho, a Karine dentro dos seus afazeres, do que você gosta, das suas necessidades, da sua fé
e aí sim você atinge a plenitude quando você compõe todos esses pilares. A consciência é um princípio no qual você se apoia em todos os graus de existência da Karine hoje em sua vida. Lembrando, a consciência por si só, ela é vazia, porque ela se autocompleta dentro de todos esses princípios. Quando você coloca a sua consciência dentro da sua inteligência, da sua sabedoria, dos pilares de fé, ela vai determinar os graus de, vamos dizer assim, os graus de evolução de cada um ou cada uma dessas possibilidades que compõem você. É muito complexo falar desse assunto, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. A questão de Diksha, né, ou Shaktipat. Diksha é uma espécie de uma bênção na qual um iluminado, ele faz com que você atinja o grau de consciência em segundos. Eu já recebi uma bênção desse tipo, um Diksha e um Shaktipat. O que difere? Uma Diksha é quando um grande mestre iluminado, ele toca certos pontos do seu corpo e ele apaga você e faz com que a sua consciência ela se desloque do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental, ela se interaja diretamente com a sua segunda alma e caminhe diretamente ao seu Deus para fazer parte de um único estágio e depois ele volta. É como se fosse um tiro. Ou melhor, um bumerangue. Eu jogo um bumerangue, ele volta. Eu faço com que você consiga atingir a sua divindade em segundos e você volta para vivenciar o regozijo desse alcance que você teve. No caso de um Shaktipat, ele é agressivo. Um Shaktipat é como se fosse um choque que ele vai dar, principalmente na sua coluna, na qual ele vai fazer com que a energia flua tão rápido pela sua coluna que sozinha ela consegue atingir todos os pontos do seu corpo, ela irradia por todos os pontos como se fosse um rio percorrendo completamente todo o caminho dele, então você vai receber um choque de energia e por meio desse choque de energia você vai atingir a evolução da sua consciência rapidamente, mas você vai carregar consigo todos os outros pontos de energia fluidos, totalmente abastecidos de energia, junto para chegar até Deus. Ah, mas um é melhor que o outro? Não existe comparação, não existe, tá? Vai muito do que o mestre busca trazer a você. Infelizmente, essa pergunta é muito avançada para a linha que nós estamos trabalhando hoje dentro do Spook Houses. Então eu espero que você tenha entendido esse ponto na qual você me questiona sobre o que é uma consciência, como você aplica a sua consciência, o que seria um passe por um grande iluminado e como ele se dá, tá? Tio Ferreira. Oi, tio Spook, é um prazer falar contigo. É o seguinte, eu tenho uma dúvida. Caso tenha um espírito em algum lugar onde convivo por muito tempo comigo, por exemplo, no meu quarto, e ele não demonstra ser um espírito mau, ou um espírito bem, eu tenho capacidade de conversar com ele e tornar ele um espírito bom a ponto de se tornar meu amigo? Obrigado. Ó tio, assim, tio Ferreira, o que eu falo pra você é o seguinte, um espírito não é um Tamagotchi que você vai alimentando todos os dias. Muito menos aí um Pokémon que você vai alimentando, jogando frutinha e ele cresce e vira teu amigo. Ele não é teu bichinho de estimação e eu acho que você tem que começar a sair mais de casa e fazer amizades de verdade. Primeiro, você não sabe diferenciar um espírito bom de um espírito ruim. Você não tem o menor conhecimento sobre isso, não tem capacidade de dizer o que realmente é que está contigo. Ah, e se eu tivesse essa capacidade? Cara, você nunca vai fazer isso. De novo, porque eles não são bichinhos de estimação. Eles foram seres humanos e que vão ser encaminhados cedo ou tarde de volta até Deus. Sobre a questão de ser bem ou ser mal, é extremamente relativo. Eu conheço
N exemplos de casas que eu fiz o processo de limpeza, que eu visitei, que eu tratei pessoas com as quais os espíritos familiares eram tão ruins, mas tão ruins, cara, que o que estava ao redor das pessoas eram enormes olhos vermelhos enfurecidos de parentes que estavam ali para sugar a energia dos vivos, principalmente questões financeiras e entraves familiares que estavam impedindo com que esses espíritos fossem realmente libertos. Eu já tive contato, por exemplo, com obsessores, não bestiais, mas obsessores, cara, que eram tão gente boa, mas tão gente boa, que eu fiquei triste quando eles foram embora. Teoricamente, um obsessor ele é muito mais negativo e ele tem muito mais motivos para fazer mal do que os espíritos familiares que estão ali enfurecidos, né? Teoricamente, os espíritos familiares eles não têm tanta força para fazer o mal quanto um obsessor que já tem esse corpo de energia mais denso, capaz de afetar o nosso corpo de energia, né? Então, assim, o que eu falo para você é, cara, faça amizades reais, saia de casa, vai passear, vai ver gente, tá? Não fique brincando de caça-fantasmas, muito menos de ficar conversando com espíritos no seu quarto, porque você não sabe o que eles são, você não sabe diferenciar o bem do mal, você não sabe qual é a intenção real dessas energias e você vai acabar se dando muito mal na vida se você fizer isso, cara, é sério mesmo. Saia de casa, larga o Minecraft, larga o Counter-Strike e vai conhecer gente. É a melhor coisa a ser feita. Raquel Barbison. Olá, tio Spook, meu nome é Raquel, sou de Maringá, Paraná. Sou sensitiva, nunca estudei muito a respeito. Sempre tive minha espiritualidade, mas fui criada na gnosis. Samuel Aur. Não gosto de frequentar igrejas, nem de participar de missas e coisas do tipo. Fui diagnosticada com depressão aos 16 anos, mas sinto que possuo a doença desde os 13, 14 anos. Foram muitos anos de tratamento Foram muitos anos de tratamento e muitos medicamentos. Houveram épocas em que eu tomava 6 medicamentos diferentes por dia. Acontece que às vezes eu ouvia criaturas e às vezes não. E comecei a perceber que os remédios tinham influência nisso, ou simplesmente eu estava menos vulnerável quando estava estabilizada. Minha pergunta é: os psicotrópicos podem interferir na nossa percepção do mundo espiritual? Obrigada pela atenção, gosto muito do seu canal. Olha, Raquel, o que eu falar para você, eu peço para que você interprete, mas entre por um ouvido e saia pelo outro. E eu vou explicar o porquê. Sobre a gnosis, de novo, eu conheço pouco. Eu conheço o Samuel, a ideia do Samuel, que foi o criador, ou o cara que trouxe a gnosis aqui, né? E eles têm livros muito legais, eles têm conhecimentos muito legais, mas não foi uma escola esotérica que eu adentrei de cabeça, tal. Eu li algumas coisas, achei uma proposta interessante, mas eu já estava na Ordem Rosa Cruz, já estava indo para a maçonaria, já estava no martinismo, e acho que mais uma ia me atrapalhar bastante, tá? Mas é uma escola válida, tá? Eu não tenho nada contra, eu conheço pessoas que depois de muitos anos foram para a gnosis e se encontraram lá, tá? Mas tudo bem. Sobre sua depressão, eu sinto muito, tá? De novo, Raquel, eu tenho tratamentos específicos para esse tipo de doença por meio de técnicas que eu aprendi com os filipinos, com os chineses, que não tem nada a ver com Pai de Santismo, tá? É uma técnica baseada em princípios de acupuntura, tá? E pode te ajudar, caso você queira, é só mandar teu e-mail lá para limpezasdecasas@gmail.com. E eu tenho muitos casos ali, se você for ver, algumas pessoas que passaram pelo tratamento comigo e deixaram seu depoimento lá no canal. Tem alguns casos de depressão ali, pessoas que realmente se assustaram com a redução da depressão em seu corpo de energia e se sentiram muito melhor, tá? Então veja se realmente há necessidade ou você quer que a gente consiga ou possa te ajudar dentro desse princípio. Sobre a questão dos medicamentos, tá? Os medicamentos por si só, Raquel, vamos lá. Todo medicamento que a gente toma, ele tem uma ação física, tá? Obviamente. Se você está com dor de cabeça, você toma um medicamento para dor de cabeça. Ele vai sarar a sua dor de cabeça ou ele vai enganar a sua dor de cabeça, fazendo com que você não tenha dor, tá? Ele anula a sua dor, beleza. Só que todo medicamento ele tem uma causa e efeito no nosso corpo de energia, por consequência no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental, tá? Todo remédio faz isso? Todo remédio faz isso.
Alguns remédios são mais fortes, eles vão fazer com que, por exemplo, pessoas que tenham depressão ou pessoas que estão começando a ter sintomas de depressão, trazendo tristezas ou sensações estranhas, eles acabam vivendo dopados. Então eles fazem com que você busque se sentir melhor, então eles começam a trabalhar o seu corpo emocional. Buscando isso, ele também afeta a sua mente porque ele engana a sua mente. Então ele faz com que você não tenha mais a sensação da tristeza, da dor, das mágoas e você acabe vivendo num mundo random, ou seja, você fica ali no mundo das maravilhas, né? Porque você vai achar que está tudo muito bem, está tudo muito bom, é tudo realmente tudo lindo e fica te enganando, fica enganando as suas tristezas, as suas sensações e emoções ruins. Isso causa alguma impressão psíquica adversa? Causa. Você pode começar a ver coisas que não existem. Você pode começar a criar formas de pensamento ao seu redor. Você pode começar a desejar ter amigos invisíveis e começa a criar coisas, né? Entra numa esquizofrenia, entre aspas. Por quê? Porque você vai alimentando o mundo. Então você vai criando universos ao seu lado baseado em remédios que são psicotrópicos, tá? E são formas de pensamento difíceis de serem retiradas depois e são criaturas que vão se aproximar de você e vão se alimentar da sua energia. O que eu falei para você de entra por um ouvido e sai pelo outro é porque eu não quero que você pare de tomar os seus remédios. Eu não quero que você pare de ser tratada ou de ser observada pelos médicos que estão fazendo acompanhamento em você, tá bom? De novo, o que você precisar da gente, acessa lá, manda teu e-mail e a terapia que eu trabalho, ela complementa a medicina tradicional, tá? Eu não estou acima, mas eu também não estou abaixo. A gente se complementa, tá? De novo, a técnica que eu trabalho já foi testada em hospitais, já foi comprovada a veracidade, muitos médicos nos Estados Unidos, tá, estão utilizando essa técnica. Então eu tenho mais ou menos 2, 3 hospitais grandes com centenas de médicos aplicando essa técnica e dando validade, tá? Então assim, de novo, eu não estou falando para você parar de tomar, só estou te justificando a sua pergunta, tá bom? Então continue seu tratamento, continue fazendo o acompanhamento médico para esse tipo de doença, tá? Siga em frente e de novo, se você precisar é só mandar um e-mail, tá bom? Vamos lá. Oi, Tio Spook, meu nome é Ian e conheço o seu canal há pouco tempo e você faz um trabalho incrível, que bom! Parabéns, eu tenho bastante curiosidade sobre o mundo espiritual e por isso gostei de conhecer seu canal. Considero você uma pessoa incrível e quero aprender cada vez mais em teu canal. Obrigado! Vamos para as perguntas. Em um Spook Responde, você falou que Jesus era uma pessoa normal com uma consciência mais evoluída. Você acredita que ele foi capaz de fazer a água virar vinho ou até mesmo trazer alguém de volta à vida? Ian, a Bíblia, ela foi escrita por meio de parábolas. Sabe o que são parábolas? São histórias. E assim, Jesus não era um mágico, não era ilusionista, não era um domador de leões e muito menos filho do David Copperfield. Ele não transformou a água em vinho. Ian, assim, a sua pergunta ela é válida porque tem muita gente que infelizmente acredita que Jesus fez isso. Não é transformar a água em vinho, Ian. Vamos lá. Jesus, ele tinha um conhecimento muito evoluído na época. Por quê? Porque Jesus se questionou logo cedo, tá, sobre quem ele era, o que estava acontecendo naquele período e quem poderia dar as respostas às perguntas que ele tanto tinha e que muitos deveriam ter. Na época de 2000 anos antes de Cristo, né? Na época de 2000 anos atrás, né, pelo calendário romano, considerando que Jesus foi o marco zero, nós tínhamos muita miséria, muita dor, muitas doenças, nós tínhamos pobrezas, tá? As pessoas, né, os judeus nesse caso, eles viviam do campo, eles viviam muito de trabalhos braçais. Então, Jesus, ele meio que se rebela disso tudo e vai atrás de respostas do porquê tanta miséria, porquê tanta desgraça, porquê tantas doenças. E ele tem contato com alguns povos que eram povos
muito sábeis na época. Então você tem os essênios, você tem os Vedas, os Upanishads, os próprios judeus ortodoxos, tá? Os radicíssimos, que hoje nós conhecemos por este nome ou por esse título, eles tinham conhecimentos impressionantes. E Jesus e Judas, como irmão de Jesus, eles fazem a escola dos essênios e adquirem conhecimento. Esse conhecimento é passado para o povo. E quando ele passa esse conhecimento para o povo, ele passa fazendo com que o povo saia da ignorância para um aprendizado ou uma percepção ou o início de uma consciência de quem eles são e para onde eles deveriam ir. Isso chama-se transformar a água em vinho. Você entendeu? Transformar a água em vinho é fazer com que uma pessoa se ilumine, uma pessoa tenha percepção, ou tenha consciência, ou adquire conhecimento. O vinho seria o estado nobre da água, o que seria a evolução. Agora você entendeu? Muito bem. Trazer uma pessoa de volta à vida é a mesma parábola. O quê? Uma pessoa morta. Uma pessoa morta significa uma pessoa que não tem mais vontades na vida, uma pessoa que não busca conhecimento, uma pessoa que não evolui, que simplesmente se conforma do que ela é hoje. Eu acho que você entendeu. Ele vai e faz com que essa pessoa perceba os erros que ela está cometendo e faça com que ela desperte a vontade de existir. Olha, tio Spook, agora eu entendi. Eu espero. Então ele faz com que ela desperte a sua consciência para a vida, desperte a sua vontade para a vida, desperte a sua vontade de existir. Então ele faz com que a pessoa saia do estado de morto, adormecido na vida, para a vida. Entendeu, Ian? Por favor, diga que sim. Sim, tio Spook. Maravilha, Ian. Isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Eu tenho uma curiosidade sobre a Annabelle. De novo, por que ninguém nunca tirou o espírito dela antes, pelo fato dela ser bem conhecida? Eu já respondi a essa pergunta, Ian. Sabe, Ian, assim... Talvez porque as pessoas acharam que não fosse de grã-valia ao mundo, ou seja, para que eu vou peitar a Annabelle? Para que eu vou ter a curiosidade de saber o que tem naquela boneca? Deixa a Lorraine com o brinquedo dela, sabe? Para que eu vou desafiar esse tipo de coisa? Eu não estou ganhando nada para fazer esse tipo de cerimônia, essas coisas, entendeu? Então são perguntas que, assim, eu teria que fazer para as pessoas que têm esse dom. Eu fiz porque eu achei legal, porque eu achei o que a Lorraine fez uma baita de uma sacanagem. Ela não tem o direito de fazer isso com uma entidade, ela não tem como aprisionar um espírito e segurar o karma de uma entidade aqui. Eu achei que ela estava agindo de má fé e eu fiz porque eu fiz. Basicamente isso. Parabéns pelo seu trabalho e que o canal cresça cada vez mais. Obrigado e desculpa se a pergunta for redundante. Tá? Não, é só se atentar aos outros Spook Responde e aí vocês vão perceber que grande parte já foi respondida. Janaína Fontenelle. O seu sobrenome é conhecido. Olá, Rodrigo, tudo bem? Desde já quero agradecer ao trabalho e à dedicação que você tem ao canal, pois deve ser complicado passar por algumas situações. Muitas situações são complicadas, tá? Só para você ter uma ideia, Janaína, vou me estender a sua pergunta. O editor de vídeo que eu utilizo, que é o Adobe, travou. E assim, com 8, 10 vídeos para fazer edição em uma semana que eu tinha outros afazeres, eu realmente surto, tá? E a Adobe não me ajudou em nada, nada. Eu tive que apelar pelos meus grandes amigos do canal, os inscritos, que correram para poder me ajudar. E mesmo assim eu tô com o programa ainda capenga aqui. Então a própria Adobe Brasil não fez nada por mim, não me ajudou em nada, tá? E infelizmente... eu quase fui para um outro software que falei, putz, vou ter que desistir do Adobe Premiere e ir para outro software, tá? Outra coisa, segurar haters é uma coisa muito complicada. Outros youtubers que gostam de ficar atacando, denegrindo a minha imagem. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil.
Bom, então vamos lá. Na verdade, tenho duas dúvidas. Uma pessoa pode carregar algum tipo de karma por apresentar drogas como álcool e cigarro. Para outras pessoas, elas se tornam dependentes dessas substâncias ou não porque é livre-arbítrio delas usarem. Sua pergunta é interessante, Janaína. E assim, não é porque que você puxou o gatilho que você vai culpar a arma, né? Ó, quem matou foi a arma. Eu só puxei o gatilho, tá? A bala tava lá e matou o cara. Eu acho que é o seguinte, Janaína. Quando a gente apresenta bebidas alcoólicas, drogas a uma pessoa, nós estamos facilitando com que ela entre no meio dos vícios. Nós somos meio que culpados por isso e atraímos, sim, energias ruins que vão nos fazer meios para realizar esse tipo de processo, tá? É a mesma coisa que você falar que um traficante ele não é culpado de nada, ele simplesmente está ali parado com droga no bolso e aí vem um cara e fala, ô, quanto custa a droga aí? Ah, então eu não sou culpado, eu não tenho relações kármicas, eu tô com uma droga no bolso, tá, eu vou te vender, eu vou te dar a amostra grátis, se você consome, fica a seu livre-arbítrio, cara. Você foi influenciadora dessa pessoa, então você é culpada? Sim. Você vai pagar por esse karma? Claro que vai, tá? Então eu sinto muito. Se você levou alguém para o mau caminho, você vai pagar por isso. Seja nesta vida ou na próxima. Nesta vida, como pode ser pago? Você pode casar, ter um filho e alguém levar teu filho para as drogas. E aí você vai ter um viciado dentro da sua casa. Ou um filho que usa crack, heroína, cocaína. E você vai lembrar de alguém que você levou para o mau caminho e aí a vida fez com que você soubesse o que é ter uma pessoa que usa drogas dentro de casa. É assim que funciona a lei do karma. Você vai acabar pagando por isso, sentindo na pele o que você fez para outra pessoa, tá? E a minha outra dúvida, tema ver como um vídeo que você fez tem a ver com um vídeo que você fez recentemente sobre a respiração budista. Gostaria de saber se ela tem a ver com mindfulness em relação a TCC, terapia cognitivo comportamental. Obrigado pela sua atenção aos universitários e desculpe pelo tamanho do e-mail. Eu conheço a ideia do mindfulness por alguns discípulos do Yogananda, mas não conheço TCC, terapia cognitivo comportamental, tá? Mindfulness é um artigo criado por um dos discípulos do Yogananda, tá? É o Paramahansa Yogananda, que foi um cara genial, tá? Um best-seller incrível para aqueles que têm curiosidade de entender melhor o que acontece na Índia. E eu recomendo vocês lerem Yogananda. Yogananda teve aí um best-seller incrível, mas por uma questão de, eu não sei, de recursos financeiros, ele acabou vendendo o direito da obra, perdeu o livro e só depois é que ele conseguiu recuperar o livro comprando da editora anos depois. Tem uma história muito legal, assim. Yogananda tem uma história muito, muito impressionante, tá? E os discípulos dele fizeram alguns artigos e alguns livros sobre mindfulness, que seria a mente lotada, a mente completa, a mente abastecida. A respiração budista que eu ensinei a vocês, ela tem vários intuitos. Ela tem o intuito de aumentar o corpo de energia, fazer com que vocês expandam o corpo de energia. Ela também tem um intuito de você aumentar o poder de concentração, percepção sobre as coisas ao seu redor e melhorar cada vez mais a capacidade mental de vocês em absorver informações, de se concentrar, de atenção, de poder ser uma pessoa melhor tanto no seu trabalho quanto na sua casa com a sua família. Tá? Nossa, tio Spook, uma respiração faz isso? Faz. Existem outros exercícios interessantes físicos que com o tempo eu vou passar, mas para aqueles que são jovens, tá? É muito legal quando jovens fazem exercícios físicos que ajudam a despertar cada vez mais os pontos de energia e faz com que eles tenham uma mente extremamente lúcida até o seu envelhecimento, tá? Então o conceito de mindfulness é mais ou menos isso, fazer com que a sua mente ela seja completamente repleta e hábil a ser colocada em várias situações. Então você vai utilizar a energia da respiração budista para poder exercitar cada vez mais a concentração, as percepções, a evolução do seu ser dentro de uma simples prática de respiração.
Por isso que eu falo para os jovens, exercitem, vejam esses vídeos, façam com que esses vídeos existam em você, na sua família, na sua casa e apliquem isso todos os dias, porque isso vai fazer com que vocês cresçam como seres humanos, cresçam em caráter, em postura, em percepção, em consciência, em N aspectos, mas as pessoas não estão muito afim disso. Então, é complicado, tá? Mas ela funciona assim com o Mindfulness. Vinícius Melo. Olá, tio, me chamo Vinícius Melo, tenho 17 anos. Quando Siddhartha Gautama morre, para onde ele foi? Ele reencarnou? Foi para outro planeta? É possível termos outro Buda ou todos somos um? Vinícius, você misturou algumas coisas aqui, mas eu vou te explicar. Siddhartha Gautama era um ser humano como qualquer outro. Não é porque ele atinge um grau de percepção que ele deixa de ser um ser humano, cara. Ele é um ser humano que faz cocô, xixi, arrota, solta pum, como todos os outros seres humanos. Jesus soltava pum também, cara. Jesus arrotava numa mesa, tá? Não é porque ele atinge um grau de consciência ou conhecimento que ele não vai soltar pum. Ele solta, tá? E quando ele morre, para onde ele foi? Existem conceitos budistas muito interessantes que dizem o seguinte: quando um grande iluminado ele morre, ele reencarna em 3 pessoas. Isso é um conceito, tá? Por que ele reencarna em 3 pessoas? Porque a energia dele é tão grande, e se tornou tão superior a um corpo humano, que um único ser não consegue comportar tamanha energia. Então ele reencarna em 3 seres humanos. Isso é um conceito, tá? Não posso te dizer com certeza se é verdade ou não, tá? Até porque é muito difícil você partir desse princípio. Você falaria, então existem 3 almas, uma alma que origina 3 almas. É complicado esse entendimento, tá? Ele foi para outro planeta? Cara, não tenho a menor ideia para onde ele foi. Provavelmente ele continua existindo na Terra para passar a evolução, o conhecimento dele por meio de outras e outras vidas, tá? A sua pergunta não tem como saber para onde ele foi, tá? A questão ele deve continuar existindo no planeta para passar toda a percepção que ele teve, toda a sabedoria, todo o conhecimento para outras pessoas seguirem o mesmo caminho de Siddhartha, tá? Sobre termos um outro Buda, como eu falei já em vários vídeos, todos nós somos Buda. Não tem como você se desapegar de Buda. Buda não é um. Parem com isso, tá? O budismo está fora desse conceito que vocês têm de judaísmo, de catolicismo, de cristianismo. Buda não é um ser, é um estado. É um estado tipo o quê? Rio de Janeiro, Minas Gerais? Não, é um estado mental, é um estado de consciência, de percepção, de iluminação, tá? Buda é uma consciência, ele não é um ser. Vocês têm essa mania de personificar as coisas. As coisas não são personificáveis, tá? O que é personificáveis? É você colocar isso como um ser humano. Buda não é um ser humano, Buda é um estado de percepção, de consciência, de evolução, tá? Por favor, vamos ter conhecimento nisso. Vocês se perdem nas coisas, tá? Eu já expliquei isso na playlist de budismo. Buda é uma percepção, um estado de conhecimento, de consciência. Não é um ser, não é um ser, tá? K. Peters. Boa madrugada, Rodrigo. São 4h15 da manhã. Sou a Caterine mais uma vez. Você disse que já chamou as criaturas de Amityville. Não, nunca chamei criaturas de Amityville. A Lilith, entre outros. A Lilith foi uma brincadeira. Agora minha pergunta é, você algum dia tem interesse em fazer o Testando o Demo da Família e Casa Winchester e a maldição que ocorreu sobre eles? Queria saber se a história é realmente verdadeira ou não. Muito obrigado desde já. Um grande abraço a você e aos universitários. Olha, Caterine, o Testando Demo, essas coisas, elas surgem em cima da hora, por incrível que pareça. O que é em cima da hora? Como é que surgiu a brincadeira da Annabelle? Eu acho que eu nunca contei para vocês, mas eu vou contar.
Eu estava vendo os vídeos da Lorraine Warren e obviamente assistindo o vídeo da Annabelle, né, o filme da Annabelle, para entender melhor, porque eu nunca tinha visto isso, tá? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, dizendo, meu, Annabelle, Annabelle, Annabelle. Aí eu larguei aqui e fui tomar banho. Aí tomando banho eu falei, quer saber, eu acho que eu vou invocar a Annabelle na minha casa. Aí do nada, eu senti uma energia saindo da minha sala até a entrada do meu banheiro. E eu percebi que tinha alguém de rabo de olho olhando. E eu só tomando banho normal. Aí eu parei e falei, fala, o que você quer? Aí ele falou, você não vai fazer eu testando o demo da Annabelle, né? E ele tava só de ouvido no banheiro e eu de ouvido dentro tomando banho. Falei, vou. Aí eu escuto, é sério, isso eu juro pra vocês. Eu escuto não, de novo não. Aí ele saiu. Eu dei tanta risada que eu acho que eu fiquei uns 10 minutos dando gargalhada no banheiro. Então as coisas elas saem assim no vou fazer. Eu, obviamente, quero fazer todos esses testando demos para vocês. Não conheço a história da Winchester, da família Winchester. Não fiz da Amityville. Não fiz, não sei de onde você tirou, porque eu não brinquei de Amityville. Tá? A gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Quando eu faço, por exemplo, as análises para vocês, eu fiz da Axel Street, né, daquela família que infelizmente foi assassinada, eu não fiz nenhum testando demo. E não vou fazer testando demo. Por quê? Porque é uma situação complicada na qual eu não quero me envolver. Os meus universitários, eles arbitram dizendo, Rô, é legal, dá para fazer, Rô, não dá para fazer. E eu respeito. Quando eu estava fazendo análise e eu percebi aquela energia, automaticamente eu pensei, não dá para fazer o testando demo disso. Melhor não mexer. Em compensação, existem outros que dá para fazer. Por exemplo, da Casa do Exorcista, eu adoraria fazer, só que eu não consegui uma casa ainda. Eu preciso de uma casa vazia de 2 andares. Eu liguei para algumas imobiliárias e não consegui. Os caras não entenderam o que eu queria fazer e falaram, cara, eu não vou te alugar. Por um dia, ninguém quis me alugar. Eu não posso ter uma casa mobiliada, eu quero uma casa vazia, tá? Então não consegui. Sobre Lilith, foi uma brincadeira. Eu estava aqui na sala e eu falei, deixa eu ver se eu fizer o testando demo dos anjos caídos, o que aconteceria? Aí eu chamei alguns nomes e um dos nomes que eu chamei que realmente se fez presente foi Lilith. Foi Lilith. Agora aqui gerou uma espécie de aversão dizendo, cara, agora ela sabe onde eu tô. Porque da mesma maneira que eu jogo a energia, ela volta. Então, na hora que eu projetei para Lilith, Lilith voltou dizendo, agora eu sei quem é você, eu sei onde você tá. Falei, putz, tô ferrado. Agora, sobre a família Winchester, eu não sei. Vai muito do vídeo, assim, que eu achar na internet. E se eu achar um vídeo legal falando sobre eles e falar, putz, será que dá para fazer? E os universitários falarem, dá? Aí eu vou e faço. Caso contrário, não vai rolar. Eu faço o que eles querem, como eles querem, sabe, respeitando as coisas. Emily Oliveira. Emily Oliveira. Oi, tio Spook, como é que tá? Eu tô com sono. Bem, eu gostaria que o senhor me respondesse essas 2 perguntas. Quando uma pessoa morre, como fica a aparência da alma? É tipo se uma pessoa morre velha, a alma fica velha, ou ela morre jovem, a alma fica jovem? Tá. E quando eu estava vendo os vídeos dos 50 bilhões de fatos sobre você, você disse que o alemão, eu acho, falava coisas sobre Deus para você. Mas são coisas que nós já sabemos, as que estão na Bíblia ou outras novas. Desculpe o texto grande, desculpe se a pergunta foi ruim. Sou nova no canal, muitas felicidades na sua vida, valeu, tchau. Bom, vamos lá, vamos para a primeira parte. A alma ela não tem aparência. Quem tem aparência são os espíritos, tá? A alma é uma essência. É que as pessoas misturam alma com espírito. Então vocês ainda não entenderam, tá? Então vamos lá. A Emily está sendo preparada para nascer. Oh, meu Deus, que lindo! Né? Tá lá mamãezinha da Emily com o papaizinho da Emily, tá? Os dois estão ali todos felizes fazendo, vamos fazer uma Emilyzinha. Muito bem. Mamãe engravida. A mamãe fica com a Emilyzinha na barriga
sendo constituída fisicamente. Ao longo do crescimento da Emily, ao longo dos seus 9 meses, não existe nem alma, nem espírito. Você é somente uma constituição embrionária, tá? Física, que está sendo trabalhada. Isso é sério, tá? E isso tem a ver com pesquisas da Ordem Rosa Cruz, tem a ver com pesquisas de institutos sérios na África, que eu conheci, e tem a ver com a evolução dos grandes mestres que trazem esse conhecimento. É sério isso, sem preconceitos, sem ignorância no canal, tá? Então se eu fizer um aborto, ou se eu matar não sei o que, não me interessa, eu não quero saber o que vocês vão fazer. O que eu tô falando para vocês é pontual. Se vier pergunta de aborto, eu vou cancelar e vou bloquear a pessoa, tá? Porque eu não gosto, não falo sobre isso, sou absolutamente contra esse tipo de assunto. Então, Emilyzinha está sendo preparada para nascer. Quando Emilyzinha vai nascer, a alma de Emily desce. Aí ela desce, vai para a barriguinha da mamãe, e aí, quando a Emilyzinha dá o primeiro sopro da vida, é o espírito da Emily. Oh, meu Deus! O que é o espírito? O espírito é sua alma, Emily, encarnada. Olha que lindo. Muito bem. Só que quando Emilyzinha vai falecer, Emilyzinha precisa voltar de novo para o mesmo caminho que veio. Então, Emilyzinha vai ter que fazer um percurso que nós, budistas, chamamos de caminho do bardo, que são um processo, que é exatamente um processo de desapego, de desligamento de todos os corpos, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, e vai até voltar de novo até Deus. Só que nesse caminho, Emilyzinha, quando você vai morrendo, o seu espírito sai do seu corpo e precisa se juntar à alma para voltar até Deus. Nesse princípio, você, como espírito, você tem os seus traços que são iguais ao seu traço físico. A sua alma é diferente, mas o seu espírito, ele é igual ao seu corpo físico. Ele tem as mesmas características do seu corpo físico. Quando você começa a se desapegar do seu corpo físico, entra no corpo emocional e mental, o seu corpo físico, ele não tem mais as características. Então você vai sendo moldada de acordo com a sua alma, que é simplesmente uma massa embranquecida, e volta de Deus. Vocês entenderam? Por favor, digam que sim. Tá? Sobre o meu grande amigo alemão, que já se foi há muito, muito tempo atrás, ele não falava de coisas sobre Deus, tá? Então você não entendeu o que eu quis dizer. Ele não me falava o que era Deus, ele falava para segurar as pontas, que Deus estava preparando as coisas para que eu soubesse mecanismos de me proteger das coisas ruins que estavam na casa. Ele não falava, vou contar o que é Deus pra você, Rodrigão, segura essa, hein, cara, Deus tem bigode. Como assim Deus tem bigode, alemão? Deus tem bigode. Entendeu? É uma brincadeira, Deus não tem bigode. Deus não tem nem aparência física, tá? Deus é uma essência, tá? Então é diferente. Muita gente acha que Deus é uma personificação também, né? Deus é um ser humano que tá sentado lá falando... Não. Tá? Deus não é um ser humano, Deus é uma essência. De novo, os seres humanos gostam de personificar as coisas. Então ele não falava para mim coisas sobre Deus. Ele falava, cara, segura as pontas que Deus vai te ajudar, que Deus está do teu lado. Ele não ficava fazendo fofoca sobre quem era Deus. Ele simplesmente falava, calma, calma, vai dar tudo certo. Calma, Deus está olhando por você. Só isso, tá? Então, tome cuidado com as interpretações dos vídeos. Bom, foram essas as perguntas que eu separei, tá? Já deu em torno de 50 minutos aí de vídeo. Geralmente eu trabalho com 1 hora e 10, mas eu acho que tá bom, tá? Eu acho que eu atendi todas essas perguntas. Por favor, assistam 2, 3, 4, 10 vezes esse vídeo até vocês entenderem o que eu quis dizer.
É importante o conhecimento de vocês, é importante o aprendizado. Tem muita gente que não está entendendo, tem muita gente que está sendo redundante nas perguntas, tem muita gente que está, de novo, insistindo em coisas que já foram batidas em vídeo. Obviamente tem as pessoas que são novas no canal, que entraram agora, que estão começando a aprender, mas ainda tem gente das antigas sendo redundante e me perguntando coisas que eu não quero responder, não vou responder, que eu acho que não é hora para isso, tá bom? Então, gente, eu agradeço muito de coração. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Spook Houses. Assistam os vídeos. Tem mais de 400, gente, mais de 400 vídeos, tá? Peguem uma playlist, vão desde o começo, né? Desde o primeiro vídeo que foi colocado dessa playlist até o final. Aprendam, tenham conhecimento, desenvolvam essa consciência do mundo espiritual, que é interessante vocês começarem a fazer essa escolinha que eu trago para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos de coração e vejo vocês então no próximo Spook Responde e bons sustos a todos nós.